Salve Jesus. Graças, Senhor. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Minha paz vos deixo, disse o Cristo. Minha paz vos dou. Aos homens que trazem no coração a guerra, o Cristo de Deus vem a ensinar-nos a paz, apacentar os corações, acalmá-los, tranquilizá-los, para que eles possam entender pela lei do amor as suas próprias missões espirituais. Enquanto o homem guarda dentro de si ódio, raiva, indiferença, intemperança, toda a energia do mundo se tornará agitada. Muitas vezes pensamos, porque as forças da natureza agem desta ou de outra maneira. Esquecemos que cada ser vivo na Terra tem um compromisso de apacentar ou de agitar o meio onde está. Quando dentro do espírito há agitação, ele começa a produzir energia em desequilíbrio. Todo sentimento de amargor, de dolor, de tristeza, causa dentro do espírito uma perda excessiva de energia. A energia, quando se desprende, reduz a vitalidade orgânica, a vitalidade dos órgãos, dos corpos, e o espírito vai perdendo força, tendo que muitas vezes se recolher para reduzir o consumo de energia que tem. Quando começam a haver guerras, quando começa a haver conflitos, quando começa a haver problemas um com os outros, começa a se emanar forças de densidades elétricas e magnéticas tamanha que são capazes de acordo com as regiões em que se encontram, gerar alterações sistêmicas em rios, em mares, em terras, em ar, em vulcão, ou em outra cadeia que esteja esta ou esta ligado pelas suas ondas magnéticas. Todo o planeta Terra é um ser vivo. É um ser que pulsa a vida, que também precisa de se alimentar, que também precisa de se harmonizar, que também precisa de se equilibrar. A dolor dos seres viventes na Terra traz dolor à própria Terra. A alegria dos seres viventes na Terra traz alegria à própria Terra. A harmonia ou desarmonia dos seres viventes também causam harmonias ou desarmonia à própria Terra. Os planetas que são mais harmoniosos, mais sublimados, é porque os seus habitantes alcançaram a sublimação dos seus espíritos. Eles conseguem coordenar as suas vontades, eles conseguem entender seus sentimentos, eles não projetam para outros espíritos as suas imperfeições. Eles conseguem conter toda a energia produzida em suas almas. Então não há ódio, não há mágoa, não há sentimentos de maldade, porque tudo isso que dentro deles existe é trabalhado por uma força que apacenta-os, chamada amor. Todos os planetas em formação
ou já formado, que há ainda muita alteração em suas esferas, em suas estratosferas, é causado ou são causadas pelas psicosferas do próprio planeta, através das ondas mentais e emocionais dos seres que ali estão. Percebam agora como que está a energia da terra onde vós habitais. Enquanto existe uma guerra íntima no coração, uma violência interna dentro das almas, começa-se a ver também do lado de fora a agitação, disputas, brigas, indiferenças, sentimentos de tentar acabar com o outro, sentimento que faz com que o outro cesse a sua força, para que a própria força do seu emissor possa se sobressair. Energias para calar a voz do outro, para que a sua própria voz possa ser ouvida. Dolor que faz o outro sentir, para tentar entender a própria dor que o espírito sente. Todas essas perturbações, alterações e inquietações causam as alterações que muitas vezes se vê, onde a própria terra, o ar, o mar, o vento, vão se criando forças muito grandes, avassaladoras, sobre os seres que na terra estão a habitar. Muitos acham que a fúria de Deus, mas Deus não é furioso. Muitos acham que é justamente Deus querendo punir a todos, mas Deus não pune ninguém. Muitos acham que é Deus tentando se vingar, mas não há vingança no coração de Deus. Deus é amor, Deus é equilíbrio, Deus é a força de vida que gera a vida e que sustenta todas as formas de vida no universo. Enquanto os seres que ainda começam a entender a energia criadora que existe dentro deles, estão aprendendo a apacentar essas forças, tudo que está à sua volta também deverá aprender a se apacentar. Na hora que está a olhar do lado de fora muita agitação, na hora que olhar à tua volta muita inquietação, comece em pensamento e em sentimento a orar. Comece a buscar em Deus a paz que o mundo, ainda pela condição espiritual que tem, não consegue dar. Consegue trazer para perto de vós, como pequenos canais de luz, a energia sublimada de amor, que como o raio do sol banha os seres da terra, essa energia também irá banhar os vossos corações, os vossos espíritos, para poder ajudar a acalmar toda esta agitação que ainda existe dentro de cada um de vós. Cristo, quando estava visível, caminhando com todos na terra, contou certa vez sobre a história do mar. O mar agitado, o mar, dom da tribulação, fazia com que as ondas subissem às alturas, cobrindo muitas vezes a visão de um barco. Dentro do barco, os homens ali estavam, com medo, receosos, mas também traziam raiva dentro deles. Divisões, sentimentos, que eram alimentados por aquilo que eles ainda não conseguiam dominar. Cristo fez-se aparecer e começou a olhar um a outro. Começou a ver quem era
o mais calmo? Qual deles que naquele instante conseguia ouvir o próprio Cristo? Não conseguiam. Cristo tentava, de um jeito ou de outro, demonstrar a eles que aquela energia só traria mais dolor, mais problema. Mas ainda tão preocupados estavam em demonstrar que estavam certos em suas razões, não conseguiam ouvir e nem tampouco enxergar a presença de nosso Senhor. Cristo então começou a aparecer mais perto, e a sua luz irradiando esse amor, começou a apacentar os pensamentos agitados daqueles que ali estavam. Pouco a pouco, um e depois outro, começou a perceber uma figura excelsa que caminhava sobre o mar. O sol estava no alto, e não podia ser essa mesma energia que lá estava. Mais perto ia se aproximando, mais perto ia trazendo essa energia, e uma suavidade muito grande começou a sentir nas almas todos eles. Pedro então se aproximou mais, perto da polpa do barco, e olhando calmamente, começou a trazer em seus pensamentos os ensinamentos de Jesus, que sempre dizia: na hora da dificuldade, lembra do Pai que está no céu, e peça a Ele para te dar bons olhos para ver, bons ouvidos para ouvir. Começou então a perceber da figura a forma de um homem, e da forma de um homem a presença de Jesus. Seu coração se encheu de luz, sua alma se encheu de amor, e todos os pensamentos ruins desapareceram. Começou então a ouvir o que aquele homem dizia. A atenção começou então a ser direcionada para nosso Senhor. E Jesus, estendendo as mãos, lhe chamou: venga, Pedro, camine, confia, eu estou aqui à sua frente, eu rogo ao meu Pai, que está no céu, para poder também cuidar de vós. A energia tamanha e a força tamanha de Jesus envolveu Pedro de tanta força que ele aos poucos foi se projetando para fora do barco. Os outros achavam que estava louco, iria morrer, iria afundar, e simplesmente, sem ter forças para poder impedi-lo, o observaram. Pedro foi saindo devagar, primeiro um pé, depois outro. Ele foi caminhando, como quem caminha sobre a terra, sobre a areia, sobre a montanha. Pedro então começou a caminhar. Cristo se encheu de alegria por encontrar naquele homem fé. Não tinha medo, não tinha dúvida, até que alguém dentro do barco começou a gritar: ele vai afundar, ele não vai conseguir, isso não é possível fazer. E então, Pedro, saindo daquele transe em que estava envolvido, começou novamente a trazer em seu coração receio. Começou a recear da sua própria vida. E pouco a pouco, seus pés, suas pernas, seu corpo, começou a adentrar ao mar. O medo tomou-lhe o coração. A fé, por um instante, começou a ficar duvidosa em sua alma. E Pedro começou a afundar. Cristo ensinou a todos que quando se está a buscar algo, nunca pode ter dúvida.
E se alguém te chamar, e tu sentir no teu coração um chamado de amor, que aquecer a tua alma, que amparar o teu espírito, que fortalecer a tua fé, nunca tenha dúvida. Por mais que à tua volta gritem que não vai conseguir, por mais que perto de ti tenham medo, por mais que não entendam porque tu está fazendo diferente dos outros, é porque só tu ouve o que tu está ouvindo. Persista sempre naquilo que você vem a pedir. Persista sempre naquilo que a tua alma deseja fazer. A dúvida que muitas vezes trazemos é o que simplesmente retarda o nosso progresso. É o que impede-nos de demonstrar toda a grandiosidade que a nossa alma pode mostrar. As águas podem ser os seus problemas. As águas podem ser os problemas dos outros. As águas podem ser o que está vivendo hoje. As águas podem ser o que viveu no passado. Enquanto tu não equilibrar essas ondas, não acalmar o seu coração, não aquietar o teu espírito, não tirar toda a raiva, toda a mágoa, toda a indiferença diante dos teus irmãos, teu corpo ainda ficará pesado, teu espírito ainda afundará diante dos conhecimentos que estão lá para te sublimar. Tu terás ainda dificuldade de se mover diante do progresso espiritual que Deus coloca à tua frente para te ajudar. Não carrega contigo o que não é teu. Não carrega no teu espírito o que pesa o teu coração. Não carrega convosco o que lhe atrapalha. Liberte-se. Deixe a sua alma sublimar diante da dúvida que se traz. O caminho está sendo preparado há muito tempo. Há muito tempo estamos do teu lado, para que tu compreenda que passo a passo tu vais se erguendo, tu vais se levantando, tu vais se sublimando, para que um dia tu possa caminhar sobre as águas sem medo, e caminhar firme e forte na direção daquele que de braços abertos está a lhe esperar. Mentalize, trabalhe, persista, creia, perdoe, ame, aprenda e compreenda cada vez mais o amor trazido por nosso Senhor a todos nós outros. Que Deus bendiga a todos nós. Gracias.